Olá, está no ar pela TV Universitária Universidade Aberta. O programa de hoje é uma edição especial, onde vamos conhecer um pouco mais sobre a história e as conquistas de um homem simples e visionário, que ficou à frente como reitor da Universidade Federal de Lavras durante 8 anos. Professor Antônio Nazareno Guimarães Mendes é exemplo de empreendedorismo e conquistas. Conquistas que levaram a universidade a ser destaque dentro e fora do país, em ensino, pesquisa e extensão, tornando-se a melhor universidade de Minas Gerais e a segunda melhor do país. A repórter Kelly Carvalho conversou com o professor Antônio Nazareno Guimarães Mendes sobre os 8 anos de dedicação e conquistas frente ao cargo de reitor da UFLA. Olá, Sérgio! Nesta edição especial do Universidade Aberta, eu converso com o professor Antônio Nazareno, que nos últimos dias deixa a reitoria da universidade. O professor esteve à frente da diretoria executiva da UFLA por quase 16 anos, sendo 8 deles como reitor da universidade. Professor, seja muito bem-vindo aqui na Universidade Aberta. Olá, Kelly, eu que agradeço a oportunidade. Professor, no início dos seus trabalhos, a universidade tinha apenas 10 cursos de graduação e agora são mais de 30, incluindo a modalidade à distância, né? É um crescimento de quase 200%. Conta pra gente como é que foi o contexto, como foi o cenário encontrado no início do seu trabalho. Bom, Kelly, nós iniciamos o primeiro mandato como reitor em maio de 2004, um cenário ainda difícil, era pouco mais de um ano de governo do presidente Lula. A universidade vinha ainda enfrentando problemas, consequência inclusive do governo que antecedeu do presidente Lula. Os cursos recém-criados, dos 10 que você mencionou, que nós já encontramos, 3 haviam sido criados há cerca de um ano e demandavam ainda mais de 20 professores e toda a infraestrutura necessária para o seu funcionamento pleno. O orçamento era extremamente reduzido, pouco mais de 4 milhões por ano orçamento de custeio. A universidade, à época, não negociava suplementações via emendas parlamentares, era um problema. As fundações de apoio, à época, a FAEP, encontramos a FAEP com muita dificuldade, isso já se arrastava há cerca de 20 anos. Uma dívida interna estimada em mais de 21 milhões de reais, uma dívida trabalhista da ordem de 16 milhões e uma dívida interna no lato sensu, com professores da UFLA, com departamentos, superior a 6 milhões. E um único bem imóvel, que é a Fazenda Palmital, que à época não valia sequer 2 milhões de reais. Então a situação é um cenário muito difícil. Quer dizer, a fundação de apoio, naquele momento, precisava mais ser apoiada pela universidade para sair, apoio propriamente. Exatamente, para sair desse problema. A situação de orçamento extremamente engessada e passivos encontrados ainda de gestões anteriores que precisavam ser solucionados por nós, ainda antes de nós iniciarmos de fato um planejamento de gestão para uma expansão futura como nós prevíamos. Então o cenário era extremamente difícil. Contamos com o apoio do Ministério da Educação, à época o ministro Tarso Genro, o secretário da CESU, o professor Maculan. Contamos com um apoio aí inestimável de parlamentares federais aqui do estado de Minas. Eu destaco, inclusive, o deputado Reginaldo Lopes, nosso conterrâneo aqui de Bom Sucesso, nos ajudou demais na negociação de recursos e, aos poucos, nós fomos, então, superando esse cenário de dificuldade e acenando para algum crescimento, antes mesmo do próprio Reúne. Então, em 2005 e 2006, nós começamos algumas obras de infraestrutura, principalmente a melhoria de ambiência em salas de aula, em laboratórios. Conseguimos negociar, inclusive, com outras universidades a cessão de códigos de vagas para contratar professores para aqueles cursos que, como eu disse, encontramos ainda sem professores. Contratamos quase 40 professores até o início de 2006, o que possibilitou até a primeira expansão já na nossa gestão, mais planejada e mais confortável do ponto de vista de negociação de recursos com o governo,
que foi a criação dos primeiros cursos noturnos da UFLA no ano de 2007. Então aí nós demos de fato início a esta expansão que culmina ao final da nossa gestão, então de 10 para 30 cursos de graduação, de aproximadamente 18 programas de pós-graduação para 48 cursos, 20 doutorados, 23 mestrados acadêmicos e 5 mestrados profissionais. Certo, professor. Agora, a gente pegando um contexto delicado, com dívidas, a universidade enfrentando vários problemas. E em 8 anos a gente vê um crescimento de quase 200%, né? Em que sentido isso contribui ou contribuiu para que a universidade chegasse em primeiro lugar entre as 80 instituições federais pelo Índice Geral de Cursos, pelo IGC? O que nós fizemos nesse período, então, foi o crescimento. Criamos novos cursos de graduação, criamos novos programas de pós-graduação, ampliamos a oferta de vagas em outros programas, lastreamos muito disso com o próprio Reúne, que é o programa negociado com o governo, mas o utilizamos como um trampolim para negociar mais recursos. Então nós fomos muito além do que foi pactuado com o governo e o cuidado que nós tivemos, crescer mantendo o padrão de qualidade da instituição. Eu acho que uma decisão sábia da nossa comunidade foi adotar o crescimento somente no campus de Lavras, neste momento não criar campus fora de sede, otimizar o espaço físico existente, criando principalmente cursos no período da noite, e mais do que isso, muitos cursos criados, de graduação no caso, vieram na sequência de programas de pós-graduação já planificados. Então muitos cursos de graduação foram ofertados no lastro de programas de pós-graduação já existentes. Então isso assegurou a manutenção do padrão de qualidade da universidade e até mais do que isso. Em 2007, que foi o ano em que o MEC iniciou a avaliação do IGC, nós éramos a 15ª instituição no ranking nacional. Agora, em 2011, a divulgação do último IGC, com base nos dados de 2010, nós somos a primeira entre as federais e já somos a primeira de Minas nos 2 últimos anos. Então nós crescemos, não apenas mantendo o padrão de qualidade nos cursos já existentes, como galgando inclusive patamares superiores nos cursos criados. Agora, o senhor falou agora há pouco de otimizar o espaço já existente na universidade, criando cursos em períodos diurno e também o noturno, né, os cursos noturnos. Mas uma das características marcantes da sua gestão é o crescimento físico, né, a expansão física também da universidade. Sim, nós ampliamos muito a área construída, reformamos e fizemos adequações em praticamente todos os prédios que nós já encontramos construídos. O crescimento foi próximo de 200 mil metros quadrados nos 8 anos de gestão. Então, construímos pavilhões de aula, laboratórios, o crescimento em laboratórios, só para se ter uma ideia, salas de aulas para ministração de aulas teóricas e práticas, foi de aproximadamente 100%. Nós praticamente dobramos a capacidade instalada para aulas teóricas e práticas. Com a utilização de parte da estrutura no período da noite, é o que nos possibilitou, então, um crescimento bem superior a 100%, chegando a aproximadamente 200% só nos cursos presenciais. Todos os departamentos e setores da universidade receberam algum tipo de melhoria física, algum tipo de obra na nossa gestão. Alguns, inclusive, eu citaria aqui, por exemplo, o Departamento de Ciência da Computação, um departamento criado em 1997, o curso criado em 1997, o projeto arquitetônico e estrutural do prédio foi elaborado por nós a partir de 2004. Então, o departamento sequer existia em um projeto. Então, nós fizemos, inclusive, a construção de todo o departamento. Enfim, toda a instituição, os 17 departamentos e todos os setores ligados a pró-reitorias e diretorias receberam uma melhoria considerável na infraestrutura física, o que assegura, então, a qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Certo, e aproveitando o gancho que a gente está falando de qualidade de curso, o senhor comentou agora há pouco de aproveitar conhecimentos e pesquisas que são desenvolvidas na pós-graduação para criar um gancho para a graduação, criando novos cursos. Isso também contribui para a qualidade dos cursos novos, né? Exatamente. Diferentemente de outras universidades, inclusive federais,
que, na maioria, criam cursos de graduação e anos depois é que iniciam... É um aproveitamento de trabalhos e de capital humano, exato, né? Iniciam seus programas de pós-graduação. No caso da UFLA, muitos cursos de graduação, criados recentemente, foram sediados em departamentos que têm já um bom lastro da pós-graduação. Eu cito com frequência, inclusive em apresentações, o caso das ciências biológicas, mas se aplica a outros também. Quando nós criamos o curso de ciências biológicas, isso foi em 2003, um pouquinho antes da nossa gestão, nós o criamos num departamento que, à época, já contava com 4 programas de pós-graduação. Hoje, inclusive, 5 programas, todos com mestrado e doutorado. Isso se aplica à química, à engenharia de alimentos, a cursos na área de engenharia. Que logo depois veio a administração pública, né? Exato. Administração pública e mesmo o curso de administração na modalidade à distância, quer dizer, criados num departamento que tem um programa pleno de pós-graduação, com mestrado e doutorado, muito bem avaliado pela CAPES. Isso se aplica praticamente à totalidade dos cursos, exceção feita às novas áreas do conhecimento que nós estamos atuando, a exemplo das ciências humanas e sociais aplicadas. Aí sim nós temos alguns cursos de graduação muito novos. A universidade ainda não tem experiência na pós-graduação, mas há preocupação de contratação de professores titulados, a sua maioria com doutorado, e cursos que já iniciam também um ensaio na pós-graduação. O Departamento de Educação, por exemplo, oferta já a partir do último ano um mestrado profissional em educação. E a gente percebe essa preocupação também nos outros setores e departamentos que ofertam cursos em áreas do conhecimento mais recentes para nós. Certo, até agora a gente falou muito da graduação presencial, das modalidades presenciais, mas um ponto a destacar é o crescimento da educação à distância. Só de estrutura física a gente já percebeu uma mudança enorme também, né? Exato, a educação à distância, à época nós já ofertávamos o Lato Sensu, cursos de especialização, por intermédio da Fundação de Apoio, mas nós inauguramos então nessa gestão os cursos de graduação à distância. Os 2 primeiros, um piloto de administração, uma parceria com o Ministério da Educação e o Banco do Brasil, então um curso de administração, aí em 2006, 2007, também um curso de pedagogia para a educação infantil, uma parceria de várias instituições públicas de todo o país. Então esses foram os 2 primeiros. Na sequência, o próprio governo estimulou a modalidade à distância com a criação da Universidade Aberta do Brasil, que é abrigada pela CAPES, a UAB. Então, com a UAB, aí sim, nós avançamos e muito, negociamos recursos extra-orçamentários, criamos na instituição um Centro de Educação à Distância, o SEAD, estruturamos de fato uma unidade para dar apoio, inclusive acadêmico, aos cursos de graduação na modalidade à distância, polos em vários pontos do estado de Minas, hoje são quase 20 polos, de apoio. Enfim, nós crescemos muito. E a expectativa, inclusive, é que a gente cresça ainda mais. E melhoramos muito as tecnologias para essa modalidade à distância. Os cursos todos, tanto os de especialização já existentes, como os atuais de graduação, contam com um ambiente virtual de aprendizagem de primeiro mundo. Além do ambiente virtual, tem a estrutura física também, né? Professor e tutor têm acesso a uma série de equipamentos, de tecnologias novas à disposição já para incentivar o aluno a procurar a educação à distância. Quer dizer, o aluno a universidade cada vez mais perto do aluno. Exato, a universidade tem uma excepcional estrutura, principalmente em tecnologia da informação no nosso campus, para abrigar então a base dos cursos. Há uma preocupação muito grande em manter também uma boa infraestrutura física nos polos de apoio nos vários municípios, tutores muito bem preparados e professores que se dedicam, em alguns casos, quase que integralmente à modalidade à distância. Então, isso assegura também a qualidade do ensino na modalidade à distância. Professora, a gente tem também uma outra questão, que é a unificação de FAEP e a Fundec, né? Que foi uma das características marcantes também, um dos pontos, um dos marcos da sua gestão. Nesse período de unificação, quais foram os problemas encontrados?
Bom, na verdade, com relação às fundações de apoio, nós encontramos a FAEP, já há algumas décadas, com vários problemas, como eu disse, uma dívida aí superior a 20 milhões, inclusive uma dívida interna na UFLA superior a 6 milhões com lato sensu. Encontramos problemas também, os órgãos de controle, CGU e TCU, praticamente nos pressionando para um desligamento ainda maior da fundação de apoio, para que nós não fizéssemos mais parcerias para gestão de recurso financeiro pela fundação. Então foi uma dificuldade encontrada, mas soubemos negociar. E ao longo do tempo criamos uma segunda fundação de apoio até para que nós pudéssemos abrigar nela, no caso a Fundec em 2006, recursos públicos, já que a FAEP atravessava problemas inclusive trabalhistas, com bloqueios frequentes de recursos em suas contas, e ao longo do tempo o que nós fizemos? Felizmente, negociamos toda a dívida da FAEP, isso praticamente se deu agora em final de 2011, então com a ajuda dada pela universidade via cursos lato sensu, a fundação soube negociar os processos pendentes, a Fundec ao longo do tempo deu todo o apoio necessário na gestão de recursos públicos, principalmente projetos de pesquisa negociados com o FAPEMIG, com o FINEP, com o governo de Minas, governo do Espírito Santo, enfim, parcerias várias com o setor público. E chegamos então ao final de 2011, felizmente, numa situação muito confortável. Inclusive, o único patrimônio que restava à FAEP, e penhorado por todos esses processos ao longo do tempo, liberamos da penhora, e para que a FAEP quitasse então a sua última dívida, nós conseguimos efetuar a aquisição desse patrimônio, que é a Fazenda em Jaci, pela Universidade Federal de Lavras. Numa negociação muito bem feita, envolvendo inclusive Controladoria Geral da União, Ministério Público aqui do Estado de Minas Gerais, adquirimos a fazenda com todos os equipamentos, com rebanho, por R$4.900.000, o que possibilitou a quitação do restante da dívida da FAEP. Certo. E a partir daí nós passamos a contar então com duas fundações, felizmente saneadas, mas pela estrutura da UFLA e pelo cenário atual de dificuldade que a gente vê dos órgãos de controle nesse relacionamento Universidade-Fundação de Apoio, nós optamos então por uma unificação administrativa. As duas fundações continuam existindo, prestando o seu apoio cada uma em alguma área. Logicamente a expertise da Fundec é maior em desenvolvimento científico, tecnológico e cultural, e a FAEP, atividades de ensino e principalmente projetos de extensão. Os dois CNPJs estão mantidos, mas unificamos a estrutura, o corpo funcional, para o enxugamento, inclusive redução de despesas, um único conselho fiscal, um único conselho deliberativo e uma única diretoria executiva. Eu acho que foi um ganho tremendo para as fundações e principalmente para a instituição apoiada, que é a UFLA. Nós vamos falar muito ainda sobre esse ganho, vamos falar também de pesquisa e extensão, que é um dos pontos fortes também da universidade, mas a gente vai agora para um rápido intervalo e você não saia daí, a gente volta já já. Nós já estamos de volta. No Universidade Aberta desta semana, eu estou entrevistando o professor Antônio Nazareno, reitor da Universidade Federal de Lavras. O professor que agora deixa a universidade depois de quase 16 anos dentro da parte administrativa da instituição. Professor, no primeiro bloco a gente falou muito da graduação, do crescimento da universidade, mas um ponto importante a destacar é o apoio aos estudantes, principalmente de graduação, né? Exato. Essa sempre foi uma preocupação da UFLA, isso vem já de décadas, e nós avançamos muito. Desde o início da gestão, apesar das dificuldades orçamentárias que nós enfrentamos nos primeiros anos, nós tivemos uma atenção muito grande com os estudantes, em particular aqueles que têm alguma dificuldade financeira. O programa de Bolsa Atividade, que já existia, nós mais que dobramos nesse período. O valor da bolsa também, que era da ordem de R$150, hoje ele é superior a R$300. Um detalhe, quando nós assumimos a dedicação do estudante em alguma atividade de trabalho na universidade, para fazer jus a essa bolsa, era no regime de 20 horas semanais, nós reduzimos para 12 horas, até porque alguns tinham algumas dificuldades acadêmicas, para não prejudicá-los no rendimento acadêmico.
O alojamento estudantil. Ampliação do alojamento estudantil. Ainda. Isso, o alojamento, nós fizemos uma reforma completa, todos os apartamentos foram totalmente reformados, rede elétrica, ambiência de uma maneira geral, melhoramos e muito a questão de banheiros, de sala de estudos, colocamos inclusive um aquecimento solar, melhoramos demais a estrutura do alojamento, estamos praticamente concluindo a construção de um novo alojamento, vai abrigar principalmente o público feminino, as estudantes, as meninas do campus, embora tenha alguns apartamentos destinados também aos rapazes. O restaurante universitário. Com acompanhamento de um nutricionista também, exato, né? O restaurante universitário, nós melhoramos demais a qualidade da alimentação. Um detalhe importante, até curioso, 1998 foi o último ano que nós fizemos um reajuste no preço da alimentação para os estudantes no restaurante universitário. Então, de 1998 até o ano de 2012, portanto, há quase 15 anos, o preço da alimentação não é reajustado no restaurante. É R$1 para os estudantes com alguma dificuldade financeira, que são na sua praticamente totalidade bolsistas, e R$2 para os demais estudantes. Mas construímos um novo restaurante com a capacidade superior a 3 vezes o atendimento do restaurante anterior, melhoramos demais a ambiência, espaço físico e a própria qualidade. Em dias de pico são quase 2.500 refeições. Exatamente. E já há uma promessa, inclusive, da próxima gestão, professor Escofro e professora Edila, no segundo semestre intenção da nova gestão que ele funcione também no período da noite, servindo, portanto, o jantar para os estudantes, e várias outras formas de apoio. O conjunto de bolsas, e de certa forma elas impactam diretamente na questão da assistência estudantil, bolsa monitoria, bolsa extensão e também as bolsas atividade, eram um pouco mais de 300 bolsas no início da nossa gestão, hoje são aproximadamente 1.000 bolsas. E o valor, como eu disse, mais que dobrou. E uma série de outros atendimentos. Inclusive, a questão da assistência... as salas de computadores com a internet disponível não só para pesquisa e estudos, mas também como atividade de lazer. A internet utilizada como lazer. Os meninos acessam redes sociais. Exato. O alojamento, por exemplo, tem um ponto de internet em todos os apartamentos. Nós construímos no campus um centro de convivência, abriga o Diretório Central de Estudantes, todos os centros acadêmicos e associação de pós-graduandos, com um laboratório muito grande com computadores para uso comunitário. Então todos os estudantes têm acesso. Iniciamos recentemente, inclusive, um programa de empréstimo de netbooks. Compramos aí mais de 100 unidades, esse programa deve ser ampliado agora. Então, a semelhança do empréstimo de livros na biblioteca, os estudantes que não dispõem, então, do netbook, eles podem, por empréstimo na biblioteca, utilizar um computador da universidade, wireless, praticamente em todo o campus. Enfim, uma série de ações voltadas à assistência estudantil. A nossa preocupação, então, é ampliar o acesso de jovens com alguma dificuldade financeira, principalmente aqueles regressos do ensino médio público, e dar a eles, na universidade, condição de permanência, para que a gente reduza a evasão. E um levantamento recente realizado pela Andifes, a Associação de Reitores das 60 Universidades Federais, mostrou que a UFLA tem o menor percentual de evasão do sistema. Eu acredito que em grande parte por isso. O estudante com alguma dificuldade financeira, ele tem facilidade de acesso à universidade e aqui permanece, felizmente, não se evadindo do curso para o qual fez opção na UFLA. Certo, professor. Aí então você fala de menor percentual de evasão, a gente fala de bolsas, atividades com menor carga horária, mas a gente não pode deixar de falar também das bolsas de iniciação científica. A pesquisa é um dos pontos muito fortes da instituição também, são diversos alunos também dentro da pesquisa, dentro de todo esse trabalho de pesquisa da universidade. Exato. O programa de iniciação científica foi muito ampliado. As bolsas de iniciação científica negociadas com CNPq e com FAPEMIG praticamente dobraram. Nós iniciamos já no primeiro ano de gestão o programa de iniciação científica dos estudantes do ensino médio público de Lavras, o BIC Júnior,
Isso é muito interessante, um programa que tem dado um resultado fabuloso. Ampliamos, inclusive, a captação de recursos para outras fontes de financiamento de bolsas de iniciação científica, inclusive com a iniciativa privada, e praticamente esse programa foi triplicado. A iniciação científica no todo, quando nós consideramos a iniciação científica voluntária, a patrocinada pelo CNPq e pela FAPEMIG, no PIBIC ou mesmo em programas negociados pelos professores, mais a captação em várias fontes de financiamento, inclusive projetos com a iniciativa privada, então praticamente nós triplicamos. Os números de apresentação de trabalhos dos estudantes de graduação nos congressos de iniciação científica são impressionantes. O crescimento falar nos anos. de números, professor, mas um ponto muito importante da gente destacar com relação à pesquisa é essa interação da UFLA com as demais universidades, tanto nacional quanto universidades também no exterior. Isso contribui muito, tanto para a quantidade, já que a gente falou de números, quanto para a qualidade e o nível também dos trabalhos que estão sendo apresentados, né? Em pesquisa, a UFLA tem tido esse crescimento muito grande, principalmente no exterior. Exato. A UFLA, por ser uma universidade de pesquisa, pela densidade do programa de pós-graduação, são, como eu disse, 20 doutorados, 23 mestrados acadêmicos e 5 profissionais, cerca de 1.200 projetos de pesquisa em desenvolvimento. Isso facilita muito a interação com outras instituições de renome, não apenas no país, como no exterior. Então, isso tem facilitado muito as parcerias internacionais da universidade. Avançamos muito na diretoria de relações internacionais, convênios com universidades da Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Chile, Argentina. Intercâmbio de professores, são professores Exato. Que pesquisam Holanda, lá, né, professores Wagner? de lá que vêm para cá. Exato, o intercâmbio. O Ciência Sem Fronteira, lançado recentemente pelo governo Dilma Rousseff, nós tivemos até uma grata surpresa aqui na UFLA. No primeiro levantamento da CAPES e CNPq do Ciência Sem Fronteira, a UFLA foi a 5ª instituição de todo o país a demandar bolsas e a enviar estudantes de graduação. À nossa frente estão grandes universidades, USP, o FMG, o FRJ, a pequenina UFLA, a Tresida aí no caso, ocupando já o 5º lugar na demanda de bolsas do Ciência Sem Fronteira. Então isso mostra a vitalidade que nós temos nesses convênios internacionais. A área de pesquisa e inovação nós expandimos demais. Pena que o tempo aqui é curto, mas captamos muito recurso. Em alguns anos nós chegamos a captar mais de 40 milhões de reais na FAPEMIG, CNPq, FINEP e muitos outros órgãos. Ampliamos muito a área de inovação. Criamos o núcleo de inovação tecnológica, a incubadora de empresa de base tecnológica, já com 9 empresas instaladas, o Parque Tecnológico, que tem o seu projeto de instalação, coordenado pela Universidade Federal de Lavras, deve ser iniciado proximamente. Já temos, inclusive, um recurso no orçamento desse ano, da bancada mineira de parlamentares federais, 30 milhões, a gente espera que 15 milhões sejam destinados ao Parque de Lavras. Enfim, e um anúncio recente, inclusive, do próprio governador Antônio Anastasia, de apoio à instalação desse parque. Então, não tenho dúvida que uma das áreas que nós mais avançamos foi exatamente a de pesquisa e inovação. Certo. Professor, o nosso tempo aqui, infelizmente, é curto, mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. E em nome de todos os funcionários da TV, em nome da TV Universitária, eu quero agradecer todas as transformações, tudo de novo que aconteceu aqui na TV. A gente é muito grato por isso. E agora, quais são os planos futuros? O microfone, na verdade, agora é seu. O senhor pode falar aqui o que quiser. Em nome de toda a TV, sinta-se abraçado por todos nós. Ok, tá bom. Eu mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Com relação a esse breve relato que a gente fez da gestão, nós estaremos disponibilizando para a comunidade um relatório de gestão. Conseguimos compilar boa parte das realizações dos últimos anos, de 2004 a 2008. Ele foi intitulado Memórias de uma Evolução, então ele vai ser disponibilizado, toda a comunidade universitária e parceiros externos receberão um exemplar. A gente espera nele relatar um pouco mais do que foi feito na gestão. Pontos como extensão e cultura e muitos outros a gente sequer teve tempo aqui para destacar, e foram muitos os avanços.
mas a gente agradece e muito a toda a comunidade acadêmica da UFLA. Eu não canso de agradecer a professores, aos técnicos administrativos, aos funcionários terceirizados, que são em grande número, aos estudantes de graduação e pós. Foi uma convivência muito agradável nesses 8 anos. Então, tudo que foi feito, e foi muito, nós avançamos muito além da média do sistema das federais. A gente entende que isso é mérito da comunidade como um todo. Mas agradece em especial aqueles que integraram a nossa equipe de trabalho, que eu chamo de direção executiva. Nesse relatório que eu mencionei há pouco, eu listei 300 nomes de técnicos e docentes que passaram pela nossa equipe ao longo dos últimos 8 anos. Foram 3 vice-reitores, 4 chefes de gabinete, as 7 pró-reitorias, a exceção da única que foi criada na nossa gestão, que teve um único pró-reitor, gestão e desenvolvimento de pessoas. As outras 6 tiveram de 2 a 4 pró-reitores, então houve um revezamento muito intenso, coordenações de cursos de graduação, de programas de pós-graduação, diretorias, chefias de departamento, enfim, todos aqueles que exerceram alguma função administrativa, algum cargo de direção ao longo desses 8 anos, que se doaram ainda mais para a instituição. A gente faz um destaque, então, a essa equipe administrativa, que foi extremamente competente, extremamente dedicada, a quem a gente agradece e muito pela contribuição prestada nesses últimos 8 anos. Eu costumo dizer que uma equipe que vestiu e suou a camisa da universidade nos últimos anos. Então, eu sou extremamente grato a todos eles, aqueles que integraram, como eu disse, cerca de 300 pessoas da nossa comunidade acadêmica. Agradeço imensamente. Na sequência, agora, a partir da próxima semana, eu retorno ao meu setor, ao CEP-Café, ao Departamento de Agricultura, a minha lotação de origem aqui na universidade. Retomo um pouco mais a minha carreira acadêmica. Eu não a abandonei por inteiro ao longo desses 8 anos, mas me afastei muito da sala de aula, da própria condução de projetos de pesquisa, da orientação de estudantes, embora tenha mantido um bom trabalho acadêmico nesse período, mas então eu retomo a carreira acadêmica. Devo auxiliar a próxima gestão, professor Escofro, professora Égila e toda a equipe que assume na próxima gestão. Eu já me prontifiquei a auxiliá-lo no que for demandado. Somos muito amigos, entendo que a universidade está em excelentes mãos. Professor Escofro, eu destaquei aqui todos que integraram a nossa equipe, essa gestão 2004-2008, 2012. Sem dúvida, Escofro e Égila foram dos mais próximos da direção executiva no tempo todo. O professor Escofro foi pró-reitor de pesquisa no primeiro mandato, pró-reitor de planejamento e gestão no segundo mandato, foi o grande articulador aí de toda essa expansão da infraestrutura física, do plano ambiental, enfim, tudo que nós fizemos e salta aos olhos da comunidade, teve a coordenação, a liderança dele. E no último ano é meu companheiro na reitoria, é meu co-reitor, vice-reitor. E a professora Égila também já atua desde o início da primeira gestão, coordenando inclusive o programa de iniciação científica, depois a pró-reitoria de pesquisa e mais recentemente coordena todo o desenvolvimento acadêmico da UFLA. Então não tenho dúvida que a comunidade foi sábia ao escolher, sem dúvida alguma, aqueles que destacaram na nossa gestão. Então Escofro e Égila assumem na próxima semana. Eu devo auxiliá-los, já combinamos isso, o professor Escofro, estamos ultimando aí os acertos, mas muito provavelmente eu vá auxiliá-lo também na cooperação institucional. Talvez fazer parte aí do mundo político da universidade, principalmente a negociação de projetos, orçamento, para facilitar um pouco o trabalho, principalmente essas idas e vindas a Brasília, Belo Horizonte, caminho das pedras que a gente, felizmente, soube trilhar tão bem nos últimos anos. Então a gente agradece a todos que integraram e integram a nossa equipe administrativa e, de maneira geral, a nossa comunidade universitária, comunidade de Lavras e região, muitas instituições parceiras, muitas pessoas que contribuíram para esse desenvolvimento institucional da UFLA. A gente deixa, então, a reitoria na certeza de pelo menos parte do dever cumprido.
Acredito que a nossa gestão tenha contribuído, de fato, para a planificação da UFLA no status universidade. Eu tenho dito com frequência que nós atingimos, de fato, aos 18 anos após a transformação da ESAL em UFLA, a dimensão universidade. Hoje uma universidade eclética, uma universidade mais plural, uma universidade que é a primeira no ranking da avaliação qualitativa do MEC em todo o sistema federal de educação superior. Isso nos enche de orgulho e aumenta ainda mais a responsabilidade da nossa comunidade. Uma universidade com 30 cursos de graduação, muito bem avaliados, com 20 doutorados, 23 mestrados acadêmicos, 5 doutorados, com aproximadamente 500 professores no quadro efetivo e proximamente a gente espera mais quase 100 contratações, que são os temporários que aguardam a liberação das vagas no quadro permanente pelo atual governo. Uma comunidade de pouco mais de 400 técnicos administrativos. É um quadro relativamente pequeno, mas muito bem qualificado e com muita disposição para o trabalho. E uma universidade que teve um salto excepcional em seus quantitativos de recursos aplicados em Lavras e região. Quando assumimos há 8 anos atrás, o orçamento de custeio da UFLA era pouco superior a 4 milhões. Hoje ele é da ordem de 50 milhões de reais, quando consideramos OCC, o recurso negociado para a expansão e as várias captações que a direção executiva coordena. O total do orçamento, incluindo pessoal, bolsas e toda a movimentação financeira da UFLA, em 2004 era pouco superior a 70 milhões. Hoje já se aproxima de 300 milhões de reais, aproximadamente 2 vezes o orçamento do município de Lavras. Então não tenho dúvida que a universidade também contribui e muito para o desenvolvimento de Lavras, de toda a região geográfica de maior inserção nossa, do estado de Minas e também do Brasil. Professor, concordo plenamente quando você diz que a UFLA é um exemplo de equipe competente. Mas, como qualquer equipe, uma equipe bem-sucedida, ela depende muito do líder ali que está nas rédeas, que está coordenando. Não importa o quão competente uma equipe seja, se não tiver ali um bom líder para comandar as ações. E eu deixo aqui, em nome de toda a TV Universitária, os meus parabéns, meus sinceros parabéns por todo o seu trabalho. Obrigado. Na verdade, eu acho que eu tive a felicidade de ter humildade para ouvir e muita disposição para o trabalho. E, como eu disse, contei com uma equipe de fato que vestiu e suou a camisa da universidade nos últimos 8 anos. Eu agradeço. Muito boa sorte agora nessa nova empreitada. Obrigado. Sérgio Augusto, o final emocionante da entrevista com o professor Antônio Nazareno é com você. A cerimônia de posse do novo reitor da Universidade Federal de Lavras está marcada para o dia 28 de maio, próxima segunda-feira, em Brasília. E o programa fica por aqui. Para você, um ótimo fim de semana e até o próximo Universidade Aberta.